eu quero hoje começar esse primeiro tempo inspirando você. Quero te convidar a olhar para a vida de um homem chamado Abraão. E em cima da vida desse homem, eu quero trazer uma mensagem chamada Just Go, a jornada de Abraão. Eu não sei vocês, mas eu tenho um desejo muito grande na minha vida de fazer diferença. Eu realmente quero construir algo com a minha vida, eu quero poder deixar um legado. Eu entendo que Deus não nos chamou simplesmente para nós sobrevivermos, Deus nos chamou para transformar o mundo. E eu sonho com a possibilidade de poder contar histórias de momentos na vida em que eu estava diante de desafios e eu assumi riscos e Deus agiu de forma grandiosa, Deus agiu de forma poderosa. Então eu realmente tenho esse desejo na minha vida, e não sei se você tem isso, mas esse desejo de ser usado por Deus, de realmente viver uma vida que vale a pena, de realmente viver uma vida que faz diferença. E pensando nisso, você que é líder, esse é seu papel, esse é seu chamado, um chamado para servir a Deus e fazer parte da história que Deus está escrevendo na história, porque a história de Deus não acabou, a história de Deus continua sendo escrita. Muitas vezes a gente olha para a Bíblia, dentro do nosso celular ou nos nossos livros de papel, e já tem Gênesis, vai até Apocalipse, a gente pensa, bom, Deus já escreveu a história. Não, Deus escreveu o que Ele tinha para nos dizer, mas Ele continua escrevendo a sua história através de nós. Por isso, nesse estaleiro de líderes, eu quero convidar você a deixar sua posição de espectador e se tornar um protagonista nessa grande história que Deus está escrevendo no mundo, história que Ele começou escrevendo através também desse homem chamado Abraão. E eu quero convidar você a olhar para essa história extraordinária pelo seguinte: essa é uma história de filme. A história de Abraão daria filme no cinema. A história de Abraão daria uma linda novela cheia de sonhos. Uma história sobre sonhos, uma história sobre milagres, uma história também sobre erros, sobre falhas, sobre fraquezas, uma história sobre superar as próprias fraquezas, uma história sobre transformação. É uma história sobre suspense. A gente gosta de suspense. É uma história que, além de suspense, traz muito drama, momentos difíceis, momentos complicados, muitas lutas. Tudo isso regado a romance e ligado até a guerras. Então imagina um filme que reúne tudo isso: milagres, superação, drama, suspense, romance, guerra. Essa é a história de Abraão e da família de Abraão. Por isso essa história é tão incrível, e eu quero te convidar a entrar nessa história. Eu quero te convidar agora a esquecer esse ambiente e voltar, quem sabe, 4.000 anos na história, para você poder sentir, viver, experimentar o que Abraão sentiu, viveu e experimentou. Essa é uma das histórias de fé mais incríveis que nós conhecemos. E não é uma ficção. Cada pedaço dessa história é verdade. Essa história é tão incrível, e Abraão foi um homem tão incrível, que ele foi chamado na Bíblia por Paulo de pai da fé. Ele é o pioneiro da nossa fé. Isaías chamou Abraão de amigo de Deus. Porque ao longo da sua trajetória, Abraão foi conhecendo a Deus, foi se aproximando de Deus, foi se tornando íntimo de Deus. Abraão realmente, há momentos na história de Abraão que você vai observar Abraão tendo diálogos com Deus. Ele se tornou amigo de Deus. E por toda a Bíblia, Deus é reconhecido como o Deus de Abraão. Imagina isso. As pessoas se referirem a Deus apontando para você. Por quê? Porque Abraão se tornou famoso. Abraão foi um homem muito bem sucedido, um homem abençoado, um homem grandemente usado por Deus. Por isso, vamos direto para essa história. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. A gente vai olhar para Gênesis 12, mas eu quero dar uma introdução, o contexto dessa história extraordinária. Começa ali em Gênesis 11, 27 a 30, que diz o seguinte: essa é a história da família de Terá.
pai de Abraão, Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Esse texto, esse contexto nos traz 3 verdades a respeito de Abraão. A primeira é que ele era um homem comum. Essa é uma história extraordinária, mas ela fala sobre um homem ordinário, uma pessoa comum, que possuía inúmeras fraquezas, inúmeras debilidades, inúmeras dificuldades. Abraão era como nós, não era diferente. Às vezes a gente olha para os personagens da Bíblia e a gente pensa assim: uau, Abraão, Moisés, Davi, Paulo, eram super-homens. Não, era gente comum, gente como nós, pessoas que viviam os mesmos medos, as mesmas inseguranças, lutavam com os mesmos pecados, eram a gente como a gente. E é isso que é tão bacana na história de Abraão. Deus vai nos mostrar tanto o lado bacana de Abraão, como o lado obscuro de Abraão, o lado sombrio de Abraão, os erros de Abraão, as consequências que esses erros geraram. Além de um homem comum, esse texto nos mostra que Abraão era filho, pertencia a uma família comum. A família de Abraão não é uma família cristã que nasceu na igreja. Eles vivem na cidade de Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito idólatra. Existia nessa cidade um templo chamado Zigurate. Era um santuário, um lugar de adoração, era um lugar gigante. E naquela época, na cidade de Ur e ali nessa região, eles se dedicavam a essas divindades e muitas outras. E é muito provável que a família de Abraão estava envolvida nesse tipo de idolatria. Talvez o próprio nome Abrão era uma homenagem a uma dessas divindades. E esse era um tempo em que praticamente ninguém acreditava em Deus. Adoravam deuses inventados. E assim nasceu Abraão, numa família que talvez não conhecia Deus. Era uma família comum, era um homem comum, mas era também um drama comum. Inúmeras tragédias nessa história. A primeira tragédia que o texto que nós lemos mostra é a morte do irmão de Abraão. Se você já perdeu um ente querido, uma pessoa que você amava, você sabe o que é isso. Perder alguém que é íntimo seu, da sua família, o seu próprio sangue. Abraão começa aos 75 anos, perde ali o seu irmão querido, e ele adota então o filho do irmão, Ló, como um filho, como um irmão, e chama Ló para viver junto com ele. Então o drama da morte, mas também o drama de uma esposa estéril, uma esposa que não podia ter filhos. E se hoje isso é uma dificuldade para nós e é um drama também, naquela época era muito mais. Naquela época uma pessoa, uma mulher que não podia ter filhos era considerada amaldiçoada. E a pior coisa para alguém era você não poder ter uma descendência. A descendência era o que eles mais queriam. E ela não podia dar uma descendência a Abraão. Para você ter uma ideia de quão sério isso é, se você for olhar essa história de Abraão completamente, as filhas de Ló, elas não tinham marido, não tinham alguém para gerar filhos. As filhas de Ló então vão e têm relação com ele, porque isso era algo realmente importante para eles. Por isso que eu quero dizer em cima disso, é que não importa quem você é. Talvez essa seja uma descrição da sua vida, não é? Pessoas comuns, famílias comuns, dramas e tragédias comuns. O que eu quero dizer é que Deus pode construir uma história extraordinária através de você. Essa é a especialidade de Deus. Ele pega coisas que não são nada e Ele transforma em coisas maravilhosas. Ele transforma coisas comuns e ordinárias em coisas extraordinárias. Por isso a jornada de fé de Abraão, desse homem comum e ordinário, fala muito sobre a nossa jornada.
E se você quer ser um homem usado, uma mulher usada por Deus, um grande líder, uma grande líder como Abraão foi, e você quer se tornar um protagonista na história que Deus está escrevendo no mundo, você precisa, assim como Abraão, deixar a zona de conforto. Por isso hoje eu quero falar sobre como deixar a zona de conforto. Porque muitas vezes não somos usados por Deus porque simplesmente não tomamos o passo que Deus pede, que Deus requer de nós, a entrega. O texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 5, nós vamos continuar lendo, o texto diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E ele continua dizendo: partiu então Abraão, como lhe ordenara Deus o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Em cima desse texto, dessa história, eu quero trazer para você 4 passos de como deixar a zona de conforto. 4 passos para deixar a zona de conforto e ser usado por Deus nessa grande história que Ele está escrevendo. O primeiro passo é ouvir. O texto, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então o Senhor disse. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que é recorrente essas palavras: Deus disse, Deus disse. Porque Deus está querendo manter uma relação íntima com o homem o tempo todo na Bíblia. Desde Adão, quando ele cria Adão, Deus vai ao jardim para gastar tempo junto com Abraão, para bater papo com Abraão. Deus curte se relacionar, Deus nos criou para se relacionar conosco. Deus gosta de falar com o homem, Deus quer falar com você. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus quer falar com você. O cristianismo não é a proposta de uma religião, é a proposta de uma relação com Deus. Deus quer se relacionar com você, e essa relação se baseia também em diálogo. Deus quer conversar com você. Mas talvez você diz: Tiago, mas que história é essa de ouvir a Deus? Porque eu nunca ouvi a Deus na minha vida. Talvez o motivo pelo qual você não ouve a Deus é porque você não tem parado para perceber Deus agindo, falando com você através das diversas formas que Ele fala. Deus não falou só durante o período da Bíblia, Deus continua falando hoje, Deus continua se comunicando conosco hoje. A questão não é que Deus não fala mais, a questão, como diz Max Lucado, que é um escritor, o problema não é que Deus não fala conosco, é nós que não ouvimos. Nós vivemos no meio de um mundo barulhento, são tantas vozes, é tanta correria, isso não está fazendo bem para a nossa alma, para o nosso coração. Nós não temos mais essa habilidade de ouvir a voz de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós, Deus tem um chamado para você, para todos nós. E a coisa mais difícil sobre esse chamado é que ele vai nos levar a lugares, muitas vezes, que nós nunca estivemos antes. E é assustador às vezes ir para lugares onde nunca estivemos antes, mas é o que Abraão está vivendo. O primeiro passo para ser usado por Deus, para se tornar um líder, é ouvir esse chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um plano incrível para a sua vida, isso é verdade. Tiago, como eu faço para ouvir a Deus? Existem muitas maneiras de ouvir a Deus. Deus fala, por exemplo, através da Bíblia. Deus fala. Tem muita gente que fala: Tiago, como eu queria ouvir Deus falando, mas eu nunca ouvi.
Eu gosto muito do que diz o Augusto Nicodemos quando ele fala: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. E aí tem gente que fala assim: não, tá bom, Tiago, ler a Bíblia eu sei, mas sabe o que é? Eu gostaria de ouvir a voz de Deus de forma audível. Sabe, eu quero ouvir essa voz dele, como se chama aquele velho que fala com aquela voz grossa mesmo? Eu esqueci. Cid Moreira. Eu quero ouvir, Tiago, ele falando. O Augusto Nicodemos continua dizendo: quero ouvir a voz de Deus de maneira audível. Leia a Bíblia em voz alta. Não tem segredo. A Bíblia é de fato, literalmente, Deus falando comigo e com você, e nós nunca estivemos tão perto da Bíblia e tão distantes da Bíblia. Antigamente, para eles poderem ter livros da Bíblia, eles tinham que carregar rolos, papiros. Hoje nós temos 500 versões da Bíblia dentro do nosso celular, e nós não investimos tempo estudando, ouvindo a Deus através desse livro. Nós nem sabemos usar a Bíblia, nós nos sentimos perdidos. Espera aí, é Deus falando conosco sobre a vida, é Deus nos chamando, nos mostrando o plano que Ele tem para as nossas vidas, e como que nós não temos gastado tempo estudando esse livro. Ele é maravilhoso. Primeira coisa é que a Bíblia, ela está falando. Uma certa mulher chegou para mim uma vez na igreja e falou assim: Tiago, como eu queria que Deus escrevesse para mim um bilhete escrito do que eu preciso fazer. Eu virei para ela e disse: está aqui o bilhete, se chama Bíblia. É um bilhete bem grande, tem bastante coisa, completinho, todos os volumes estão aqui, do que Deus quer dizer para você. Deus não fala só através da Bíblia, Ele fala através da igreja. Sabe aquela sensação quando você ouve um pastor falando e você pensa: puxa, parece que ele está falando sobre mim. Sim, é Deus falando com você. Deus fala também através de líderes, pessoas que Deus usa na nossa vida de maneira especial. Deus também fala através do nosso quarto. Talvez essa é uma das maneiras mais espetaculares de que Deus fala conosco, que nós não temos experimentado. É aquilo que eu chamo das experiências do quarto. O que é isso? São experiências minhas com Deus na intimidade. A Bíblia diz, Mateus 6,6, mas quando você orar, quando você for falar com Deus, com seu Pai, vá para o seu quarto, feche a porta, exclusividade, e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que o vê em secreto o recompensará. A Bíblia diz que existe um lugar, um ambiente, uma esfera onde nós podemos nos encontrar com o Pai, onde nós podemos ouvir a voz do Pai, onde nós podemos nos relacionar com Ele. Recentemente uma jovem chegou para mim e falou o seguinte: Tiago, os momentos mais incríveis da minha vida tem sido quando eu fecho a porta do meu quarto e eu dobro os meus joelhos, e ali eu tenho vivido coisas indescritíveis junto com Deus. Quando foi a última vez que você viveu isso? Porque talvez o motivo pelo qual estamos desanimando na nossa caminhada é porque não estamos ouvindo Deus. E a gente desanima, a gente perde a direção, a gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe o que está fazendo, a gente esquece qual o significado da vida, qual é a nossa missão. Por isso busque a Deus, silencie, persevere. Quer ouvir a voz de Deus? Deus fala, busque, silencie e persevere. Veja o que diz Jeremias 33:3, que diz: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus quer revelar os seus segredos a nós. Deus, Ele deseja no nosso íntimo trabalhar o nosso coração. Deus fala com aqueles que investem tempo para ouvir. Por isso não ore até Deus ouvir você, mas ore até você ouvir a Deus. Gênesis 18:16 diz que Deus falou sobre Abraão o seguinte: esconderei os meus segredos de Abraão. Abraão se tornou tão íntimo nessa busca, ele silenciava, ele buscava, ele perseverava, e Deus falou: eu vou esconder os meus segredos de alguém que me ama e quer estar comigo e quer me ouvir. Deus não escondeu os seus segredos, Deus revelou os seus segredos a Abraão.
E isso foi fazendo Abraão crescer na sua jornada. Primeiro passo é ouvir. Segundo passo para deixar a zona de conforto é confiar. Porque Deus vai falar. Eu não sei se você já viveu essa experiência, Deus fala, mas muitas vezes quando Deus fala, a gente duvida que é Ele que está falando, nós ficamos com medo, com insegurança, mas será que Deus realmente falou comigo? E veja o que Deus disse a Abraão, Ele disse: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus está prometendo algumas coisas para Abraão. Ele está dizendo: Abraão, eu quero te usar, e eu prometo para você que eu vou fazer de você uma grande nação. E para Abraão isso significava um filho, porque ele não tinha filhos. E era o que ele mais desejava, era o que sua esposa mais desejava. E Deus está dizendo: eu vou dar a você um filho. E a partir desse filho eu te darei uma grande descendência, uma nação. Eu não somente farei de você uma grande nação, mas vou te dar prosperidade. E não somente isso, mas eu vou te proteger. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu estou com você, Abraão, eu quero que você vá, mas eu tenho promessas para você, dizendo que eu vou cuidar de você, eu vou fazer você, nada vai faltar para você. É muita coisa bacana que Deus está falando para Abraão. Imagina o que Abraão viveu nesse momento. O que eu quero dizer em cima disso é que o Deus da Bíblia ama você e está ativamente envolvido em sua vida, desde que você nasceu e até mesmo antes disso. Deus te ama, assim como Ele amou Abraão, e Ele está ativamente envolvido na sua vida. Deus tem um plano para você, e esse plano inclui bênçãos maiores que a sua capacidade de imaginá-las ou de entendê-las. Deus disse em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Mas muitas vezes Deus revela a nós esses sonhos e nós começamos a ter medo, insegurança. Peraí, será que é verdade? Será que não é coisa da minha cabeça isso? Talvez Deus já te disse isso, talvez Deus já tocou o teu coração dizendo: eu tenho um grande plano para a tua vida, mas nós costumamos duvidar. Parece bom demais para ser verdade. Quem sou eu para Deus me usar? Eu sou tão velho, eu sou tão novo. Mas Deus fazia isso no passado, e Ele fazia questão de pegar pessoas que você olhava, dramas comuns, homens comuns, porque Ele queria mostrar na fraqueza dessas pessoas, que não eram eles que faziam, mas era Ele que fazia através do seu poder. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder, que atua em nós. O seu poder quer atuar em nós, através de nós, por todas as gerações, diz Efésios 3, 20 e 21. Ele não fez isso somente através de Abraão, são por todas as gerações. Deus está procurando homens e mulheres que Ele possa usar. Mas Ele não quer só te dar bênçãos, Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer te abençoar para que você possa abençoar, para que você possa servir, para que você possa compartilhar. Por isso confie, confie. Nós não costumamos confiar em Deus. Existe a história de um homem que fazia slackline, aquele negócio de atravessar de um lado para o outro. E ele foi numa cidade, ele disse: olha, quem aqui acredita na praça, quem aqui acredita que eu consigo atravessar esse prédio até lá, 10 andares, e o pessoal, nós acreditamos, vai lá. O pessoal queria ver o circo pegando fogo, o cara subiu lá, atravessou e a galera pirou, que bacana tal, e ele começou a trabalhar com isso, indo de cidade em cidade, se apresentando. Todo ano ele voltava naquela mesma cidade, e ele dizia: olha, agora tem um número novo, quem aqui acredita que eu consigo atravessar esse prédio de 30 andares sem usar segurança? E a galera, nós acreditamos, e a galera ia lá tal, e ele pegava, atravessava, conseguia. No outro ano ele voltava: olha, quem aqui acredita que eu consigo atravessar fazendo embaixadinha?
nós acreditávamos. E ele ia lá, atravessava o negócio, e cada ano com uma coisa diferente, até que um dia ele chegou e falou o seguinte: olha, quem aqui acredita que eu consigo atravessar desse prédio de 50 andares até aquele lá, sem segurança, levando um carrinho de mão comigo? E aí a multidão, já era feriado na cidade, a galera, nós acreditávamos. E ele foi lá, então ele virou: então tá bom, já que vocês acreditam, eu quero um voluntário para sentar no carrinho. Nessa hora, cri, ninguém queria sentar no carrinho, mas todo mundo acreditava. Sabe que essa história é engraçada, mas a gente faz exatamente isso com Deus. A gente faz a mesma coisa. A gente canta músicas sobre esse Deus poderoso. Nosso Deus ou seja, nós estamos cantando, nós acreditamos. E aí alguém diz: então entrega a sua vida para Deus, senta no carrinho. Deus tem um plano para a sua vida, mas você nunca vai experimentar esse plano enquanto você não aprender a ouvir a Deus e confiar nele. E terceiro lugar, obedecer. Diz o texto, Gênesis 12, 4, que Abraão só viveu o que viveu porque ele tomou uma decisão. Ele partiu. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha que incrível isso. Talvez essa seja uma das maiores qualidades de Abraão. Quando Deus fala com ele, ele não apenas acredita, como ele entra no carrinho, ele senta no carrinho, ele vai, ele obedece. E Abraão faz isso sempre instantaneamente, ele não duvida de Deus. Agora imagina isso: você tem 75 anos, Deus pode usar qualquer um. Talvez você já se considera velho, Deus pode usar qualquer um. Deus quer falar com você, não importa a sua idade. Ontem na nossa igreja, uma senhora de 101 anos tomou uma decisão por Cristo. Uau! Que Deus! Partiu Abraão então. Imagina, ele tem 75 anos, ele viveu num único lugar a sua vida toda. 75 anos morando ali em Vinhedo, na sua cidade, Ur dos Caldeus. Ele tem uma casa bonita, uma propriedade incrível. A maioria dos seus parentes vivem ali, sua família, sua comunidade, todos aqueles que ele conhece desde que nasceu. De repente Deus aparece para você e diz: sai daqui, deixa esse lugar, faz as malas, Abraão. Você consegue imaginar a conversa que Abraão teve com Sara? Abraão chegando para Sara e dizendo: Sara, sabe o que é? Deus falou comigo, e nós vamos ter que deixar a nossa vida, a nossa casa, o nosso conforto, a gente vai ter que deixar tudo isso, a gente vai ter que sair. Mas Abraão, para onde a gente vai? Eu não sei. Deus só disse: sai. Você fica imaginando os amigos, a hora que Abraão foi contar para eles: olha, eu estou indo embora. E os amigos de Abraão talvez virando para Abraão e dizendo: Abraão, você perdeu o juízo. Porque tudo em nós rejeita essa ideia de grandes mudanças, sem que haja grandes planejamentos. Como você responderia se Deus fizesse isso com você, te tirando da zona de conforto e fizesse você encarar o desconhecido? Confiar em Deus e obedecer a Deus raramente envolve escolhas fáceis. Mas obediência, confiança, exige mudança, exige deixar algo para trás. Se você quer ser usado por Deus, com certeza você vai precisar deixar muita coisa para trás. E essa ruptura, esse passo, não é fácil. Você tem sido obediente a Deus? Ou você está esperando uma maneira mais fácil de obedecer sem ter que enfrentar dificuldades e sacrifício? Você está esperando porque você quer um jeitinho mais fácil? Pare de esperar até que seja fácil ou até que todos os detalhes sejam resolvidos. Deus está lhe dando uma oportunidade. O tempo de obedecer chegou. Vá. Lucas 11, 28, Jesus Cristo disse: antes, felizes são aqueles que ouvem a minha palavra e me obedecem.
Felizes são aqueles que ouvem e obedecem. Abraão ouve, ele confia, ele obedece, ele vai. Agora veja que a obediência dele não é só aqui, em alguns momentos. A obediência dele é total, é completa. Em outro momento, depois que Abraão foi, Deus deu um filho para ele, depois de 25 anos, muita espera, muita luta. E em Gênesis 22, 13 e 4, diz que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, agora toma o seu filho, e olha que engraçado que Deus fala, seu único filho, a quem você ama. Deus sabe que ele ama, Deus sabe o quão apegado ele é a esse filho, o quanto Sara é apegada a esse filho. E ele diz: pega esse filho e sai, vá para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque e seu filho. Na manhã seguinte, o que você faria se Deus te pedisse o teu único filho? Você não ia passar semanas, meses, 1 ano, ia buscar ajuda pastoral, ia falar, como pode? Diz que na manhã seguinte, Abraão não duvidava, ele creu, ele confiou. Ele obedeceu a Deus apesar do que ele pensava. Ele obedeceu a Deus apesar do que ele sentia. Ele obedeceu a Deus apesar do que ele queria. Posso te falar uma coisa? Não confie nas tuas emoções. Não confie nas tuas emoções. O teu coração, as tuas emoções não são o Espírito Santo. Fé é obedecer a Deus apesar do que eu sinto. Fé é obedecer a Deus apesar do que eu quero, apesar do que eu acho. Eu ouço, eu confio, eu obedeço. Mas grandes recompensas aguardam aqueles que obedecem, sem saber todos os detalhes. Qualquer que seja o lugar indicado por Deus, vá. Seja o que for que Deus prometeu a você, creia. Creia. Nosso Deus é poderoso. Por isso, 4º e último passo: ouvir, confiar, obedecer e entregar. Gênesis 12, 5 diz: levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Partiram. Eu gosto dessa palavra partiram, porque eu acho que ela representa muito bem o que é a nossa vida cristã. É partir. Muitas vezes rumo ao desconhecido. Se rendendo, se entregando ao plano de Deus, sem rumo, sem destino. Por que Deus não deu para Abraão um endereço e falou exatamente qual era o plano? Porque a entrega tem a ver com perder o controle. Entrega é perder o controle. E Deus está tirando o controle de Abraão, da vida de Abraão, e dizendo: agora você depende de mim. Eu controlo a sua vida. Isso é entrega, é isso que é vida cristã. O problema é que nós somos viciados em controle. Nós queremos controlar tudo na nossa vida. Mas Deus tira o controle de Abraão. Agora você vai viver pela fé, Abraão. Viver pela fé, viver em dependência de mim. Você vai ter que me ouvir, confiar, obedecer e se entregar. Eu não sei onde, eu não sei quando, eu não sei como, mas eu vou. Seja onde for, se o Senhor for, eu vou. Como disse Luiz Giglio, pastor da Passion City Church, a vida é curta, Deus é grande, tome o passo. A vida é curta, mas Deus é grande, nosso Deus é poderoso, portanto, tome o passo. Abraão só se tornou o que ele se tornou porque um dia ele decidiu dar o passo de obediência, o passo de entrega, dizendo: Deus, a minha vida não é mais minha, a minha vida agora é tua, seja o que for, do teu jeito, Senhor, eu vou. Tomar o passo não significa que tudo será fácil. Abraão enfrentou muitas dificuldades, como por exemplo, a espera. Do dia em que Abraão recebeu a promessa até o dia que o filho dele chegou, foram 25 anos. Nesse tempo ele sofreu muito, ele errou.
Porque esperar não é fácil. Josemar Bessa disse: odiamos esperar, porque a espera é como alguém gritando para nós: você não está no controle. Nós não estamos no controle. Você acha que é você que controla a sua vida, trabalhando, trazendo sustento para sua casa? Você acha que só porque você tem uma geladeira com comida estocada no freezer, você acha que você tem controle sobre a sua vida? É Deus quem dá ricamente, nos provê para a nossa satisfação. Nós gostamos que as coisas sejam rápidas. A gente vai no restaurante, a gente não quer aguardar por uma mesa. Na internet a gente quer logo descarregar o download perfeito. Nós gostamos da via expressa, nós gostamos da ideia do trem-bala, nós gostamos de fast food, nós somos a geração miojo. Nós não queremos desperdiçar tempo esperando, nós queremos para agora, hoje. Só que Abraão esperou 25 anos, Noé esperou 100 anos. É muito provável, algumas pessoas dizem, que talvez Noé teve que plantar as árvores que ele ia usar para fazer a arca. Você já pensou nisso? Moisés plantando as mudinhas, para esperar tantos anos para poder... Quem sabe foi isso mesmo. José esperou 13 anos sofrendo como escravo, lançado ao acaso, lançado na prisão. Moisés esperou 40 anos no deserto. Davi esperou 15 anos fugindo de Saul, correndo risco de vida e morte. Nós achamos que tudo isso são atrasos de Deus. A gente muitas vezes olha para a nossa vida e acha que isso é descaso de Deus. Não é descaso, não é atraso, é Deus trabalhando. Deus nos faz esperar para trabalhar em nós a nossa confiança. Agora, 2 perigos enquanto nós esperamos: desistir de esperar, se cansar de esperar, ou se intrometer, como foi o caso de Abraão, querendo dar uma ajuda para Deus e resolver do nosso modo. Só que isso trouxe consequências trágicas, isso sempre traz consequências trágicas. Tem que ser do jeito de Deus, no tempo de Deus. Enquanto somos forçados a esperar, Deus desenvolve em nosso coração fome por Ele, apetite por Ele, desejo de estar com Ele, de ouvi-lo, porque nós não temos o controle, porque Ele tem e nós precisamos dEle. Não saia correndo na frente de Deus, espere Deus dizer para você ir. Por isso, para Abraão não foi fácil quando ele decidiu ir. Foi muito difícil, ele enfrentou diversos problemas, ele enfrentou problema de tempo, ele enfrentou problema com os cananeus, que eram os homens que estavam naquela terra, ele enfrentou problema de fome. Assim que ele chegou naquela terra, eles estavam passando por muita fome. Agora, sabe como Abraão lida com tudo isso? Sabe o que Abraão faz quando surgem os problemas? Gênesis 12, 7-9 diz o que Abraão faz. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão então construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Quando Deus fala com Abraão, quando ele busca a Deus, ele constrói um altar, porque Deus havia lhe aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Diz que ali ele novamente buscou a Deus. E agora, Deus, para onde eu vou? E novamente então ele construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Sabe o que Abraão faz quando surgem os problemas? Ele constrói um altar. Quando surgem os problemas, ele adora a Deus. Quando surgem os problemas, ele busca a Deus. Quando aparecem dificuldades, ele olha para cima. Há um momento da vida de Abraão em que ele está dentro da tenda, e Sara está preocupada, eles não têm filhos. Abraão está preocupado, e ele fica olhando ali dentro daquela dimensão, daquela visão da tenda, ele não enxerga nada, e Deus diz: Abraão, sai da tenda. E Abraão sai da tenda, e Deus diz: Abraão, olha para cima. E diz que Abraão olha para cima, e ele vê a quantidade das estrelas, e Deus revela o seu plano para ele.
Sabe o que nós precisamos aprender a fazer quando nós estamos passando por dificuldade? Olhar para cima, sai da tenda, muda a sua visão, não olha da tua perspectiva, olha da perspectiva do Deus poderoso. Nós precisamos olhar para cima e lembrar quem Ele é. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. É por isso que Deus não conta todo o plano para nós, porque Ele quer que a gente fique perto dEle, porque Ele quer que a gente busque a Ele, porque Ele quer intimidade, porque o segredo não é nem onde eu vou chegar, o segredo é esse caminho com Ele, a jornada com Ele, cada passo que eu dou junto com Ele, buscando a Ele, me entregando a esse Deus soberano que tem o controle da história e o controle da minha vida. Portanto, sabe o que Abraão fazia? Nos momentos difíceis, nos momentos sem direção, ele construía um altar, ele buscava a Deus e ele dizia: Senhor, seja o que for, você pode desarrumar o meu mundo, mas a minha vida continua sendo tua. Se o Senhor for, eu vou. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que Deus está comigo. Como disse Lutero, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena. As promessas de Deus nunca ficam para trás. Deus é fiel. Deus é fiel. Recentemente esse ano passado, quando eu recebi o convite para ir para Lausanne, na Indonésia, eu lembro que na minha adolescência, eu ficava olhando para as revistinhas de surf e as ondas da Indonésia, era o meu sonho. Tinha uma praia chamada Padang Padang, e eu sonhava com aquela praia, eu queria surfar aquela onda, e eu sempre olhava para aquilo e dizia: nunca. Mas de repente, quando eu recebi esse convite para sentar com 1000 líderes do mundo inteiro, pessoas de 150 países, homens dedicando a sua vida a Deus, e eu chego na Indonésia e de repente eu sento numa mesa com gente da Angola, gente do Irã, cristãos do Irã, pessoas da Itália, pessoas de diversos países do mundo. De repente eu começo a ouvir as histórias do que Deus está fazendo, quando a primeira moça do Irã começa a dizer o seguinte: bom, gente, eu era muçulmana até o dia que Deus falou comigo, e eu conheci a Deus, e eu comecei a buscar a Deus na Bíblia, eu comecei a correr atrás, eu queria encontrar esse livro chamado Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia, eu entendi quem Jesus Cristo era, eu entreguei minha vida para Jesus, mas aí quando minha família descobriu e eu comecei a compartilhar de Jesus para os meus amigos muçulmanos, eu fui entregue, a polícia veio me buscar, eu fiquei presa numa solitária durante 30 dias, e nesses 30 dias passando fome e sem Bíblia, na escuridão, Jesus trazia à minha mente versículos bíblicos e Ele ficava falando comigo, e hoje eu estou aqui, porque eu estou me tornando uma líder na minha nação para levar Jesus Cristo aos muçulmanos. E eu ouvindo aquilo, de repente o menino do lado, um moço negro, começa a dizer: eu sou da Angola, eu nasci no meio da guerra civil, o meu pai morreu na guerra civil, a minha mãe se casou com outro homem, nós fomos morar numa tribo. Quando chegamos nessa tribo, essa tribo virou para o meu padrasto e disse: ela não pode estar aqui, ela não pertence ao nosso povo, e ele assassinou ela, e nós ficamos órfãos, e minha tia nos assumiu, nós fomos viver em bases militares, em aeroportos, e assim eu fui crescendo, no meio do povo sofrendo, até o dia que eu me tornei pastor na minha nação. Hoje eu sou pastor de uma igreja na Angola, e a nossa missão é curar as feridas do povo angolano. Aí chegou a minha vez, eu disse: posso não contar a minha história? Sabe por quê? Porque Deus continua agindo.
Naquele dia eu vi que não foram os 12 apóstolos apenas, Deus continua levantando discípulos, e Ele disse: coisas maiores ainda serão feitas por aqueles que virão, os meus discípulos, por toda a história. Deus continua escrevendo a sua história, Deus continua procurando gente como Abraão, gente como Davi, gente como José, homens que lhe dedicam totalmente o coração para que Ele possa abençoar. Depois daqueles dias incríveis, ouvindo aqueles líderes e o que Deus está fazendo na China, o que Deus está fazendo na Coreia do Norte, pessoas dando a sua vida no Egito, 25 homens no ano passado morreram mortos por uma bala cada um, e sangue foi derramado no mar, e mandaram uma mensagem para o povo da cruz. Os muçulmanos disseram, uma mensagem assinada com sangue para o povo da cruz. Mas quando esses homens morreram, o evangelho se espalhou pelo Egito. Deus continua escrevendo a sua história, Deus está fazendo algo grandioso, a história não acabou, Jesus Cristo virá, mas Ele disse: vão, foi o que Abraão fez, ele foi, e você? Até quando vai ficar no seu lugar parado? Tome o passo, a vida é curta, Deus é grande, tome o passo. Ore a Deus dizendo: Senhor, seja o que for, se o Senhor for, eu vou. Eu lembro que depois daqueles dias eu tive a oportunidade de ir para uma das ilhas da Indonésia, Bali, o meu sonho de vida. E eu fui para lá sozinho, na loucura daquele trânsito, e eu tive a chance de surfar na praia dos meus sonhos. Eu nunca achei que isso ia acontecer. E quando você chega na praia de Padang Padang, você entra num templo cheio de macacos, você passa com a prancha por dentro de uma caverna, você chega no mar, onde foi filmado aquele filme Comer, Rezar e Amar, e você vai 200 metros remando até as ondas, onde você senta nos corais, e você vê as raias passando por baixo de você vê os peixes passando, baleias lá na frente passando, e você olhando tudo aquilo, e eu dizendo: o que é isso? O que é isso? Passando dias especiais, até o dia em que eu peguei o avião para voltar para o Brasil. Foram 35 horas, e eu lembro que eu estava sentado na poltrona do avião, e eu comecei a pensar em tudo que eu tinha visto, eu comecei a pensar em tudo que Deus tinha falado comigo, eu comecei a pensar nas inúmeras experiências que Deus estava me concedendo, lugares desconhecidos, sem rumo, simplesmente experimentando, fazendo parte da grande história de Deus. Essa história não é sobre mim, essa história é sobre Ele, mas Ele me deu a graça e te deu a graça de fazer parte disso. E eu lembro que sentado naquele avião, eu comecei a perceber que eu tinha perdido o controle da minha vida. Aos 14 anos, quando eu tomei o passo, naquela noite eu perdi o controle da minha vida, e ali estava eu, quem sabe 18 anos depois, dentro daquele avião pensando: eu perdi o controle da minha vida. Mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter perdido o controle. Sabe qual é a melhor decisão da sua vida? É entregar e obedecer, e ouvir o que Deus tem para a sua vida e confiar, porque Ele é um Deus grandioso, porque o nosso Deus é poderoso, porque a sua história continua sendo escrita, e Deus está procurando homens e mulheres a quem Ele possa usar, enviar, seja onde for, seja como for. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, Deus te ama, e Ele tem um plano incrível para te usar. Você quer viver tudo isso? Quer viver tudo isso? Segundo lugar, você é obediente à voz de Deus? Você tem vivido de acordo com a sua vontade? A Bíblia diz que somente aqueles que não se conformam com esse mundo, mas renovam a sua mente, são capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já experimentou isso? Lembra daquela propaganda da cerveja nova, que chegava aqueles montes de atores globais falando: experimenta,
Experimentar. Eu fico imaginando Paulo nesse texto dizendo: experimenta, experimenta. É maravilhoso experimentar, ouvir a voz de Deus, confiar, obedecer, se entregar e viver os seus planos, depender dele completamente. Por isso a minha pergunta é: o que você precisa deixar para trás a partir de hoje? O que você precisa deixar para trás a partir de hoje? Qual é o passo que você precisa dar? Terceiro lugar, Deus não tem pressa. A obra que Ele começou, Ele vai completar no tempo dEle, do jeito dEle. Deus não tem pressa, mas Ele prometeu. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Deus não desiste de você. As pessoas podem desistir, as pessoas podem não acreditar, você pode ter desistido de si mesmo, mas Deus não desiste de você. Ele disse: a obra que eu comecei, eu vou completar. Por isso eu te desafio a fazer a seguinte oração hoje, como líder. Eu quero ser um líder, eu quero ser usado por Deus. A oração é a seguinte: Deus, guia-me à tua vontade, seja qual for. Seja o que eu precise mudar, onde eu precise ir ou o que eu deva fazer, Senhor, eu estou disponível, não quero viver fora da tua vontade. Prepare-se para ouvir coisas desconfortáveis, porque a fé raramente envolve escolhas fáceis. Mas prepare-se para viver o incrível, o extraordinário. Porque se Deus tem algo para você, isso é muito melhor do que onde você está hoje. Eu quero continuar. Essa noite nós vamos falar sobre Abraão. Amanhã nós trabalharemos outro tema. Mas eu quero mostrar um lado de Abraão que talvez você não conheça. Nesse momento eu quero mostrar para você talvez coisas de Abraão que você nunca tinha ouvido ou talvez nunca tinha percebido. E através dessas qualidades de Abraão eu quero te mostrar 7 virtudes de um líder. Porque Abraão era um homem comum, cheio de limitações e cheio de fraquezas. Uma coisa que eu acho bacana sobre Abraão é que ele foi um grande homem, mas ele não era um marido perfeito, por exemplo. Ele errou muitas vezes com a sua esposa errou com ele, eles viveram inúmeras lutas, mas eles foram juntos até o fim. Eles foram juntos até o fim. Eles fizeram bodas de papel, bodas de algodão, bodas de prata, bodas de ouro, fizeram bodas de titânio, bodas de criptonita. Eles foram casados durante 115 anos. 115 anos. Que homem foi Abraão? Eu quero mostrar para vocês esse homem comum, mas de certa forma extraordinário, e mostrar para vocês por que Abraão. Coisas que Deus busca, procura na vida daqueles a quem Ele vai usar como líderes, como protagonistas da sua grande história nesse mundo. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que um líder, ele valoriza pessoas e não bens materiais. Um líder valoriza pessoas e não bens materiais. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículos 8 a 9. E o texto diz o seguinte: é um episódio conhecido, em que Abraão, depois de ter ido, ele decidiu ir, ele foi, e depois de muitos anos, ele começou a prosperar e os rebanhos começaram a crescer. Então Abraão disse a Ló, o seu sobrinho, a quem ele havia acolhido: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Como eu disse, Abraão foi, ele começa a viver inúmeras histórias, coisas incríveis acontecem, momentos difíceis, mas durante esse tempo Deus protege Abraão, Deus abençoa quem o abençoa, Deus amaldiçoa quem o amaldiçoa, e Deus o faz prosperar por onde ele passa.
porém prosperando, inúmeros funcionários, inúmeros rebanhos, a terra começa a não dar sustento suficiente para tudo isso, começa a haver desavença entre os pastores e funcionários de Abraão e os pastores e funcionários de Ló. E aí Abraão toma uma decisão. Em vez de ele brigar com Ló, em vez de ele falar, pô, caramba, Ló, eu te trouxe para cá, agora dá um jeito, vai você para lá, se vira. Veja o que Abraão faz, ele disse, não haja desavença entre mim e você, ou entre nossos funcionários, nós somos irmãos, aí está a terra inteira, vamos nos separar, você escolhe qual é o caminho que você quer seguir. Sabe o que eu acho extremamente incrível sobre isso? É que Abraão era incrivelmente rico, mas não era apegado ao dinheiro, não era apegado aos bens, ele abria a mão da sua terra, ele abria a mão das suas coisas, ele não era apegado a essas coisas. Abraão valoriza pessoas, para Abraão é mais importante o relacionamento com Ló do que as ovelhas. Para Abraão é mais importante o relacionamento deles do que os funcionários, do que as terras. Abraão abre mão. Abraão abre mão. Porque para ele o mais importante é o nosso relacionamento, pessoas. Ele valoriza isso. Isso nos ensina muito, porque hoje nós valorizamos coisas, nós valorizamos bens materiais. Nós valorizamos coisas e usamos pessoas, quando nós deveríamos valorizar pessoas e usar as coisas. Nós valorizamos coisas e usamos as pessoas. O que você valoriza? Talvez você está aqui hoje e eu quero ser um líder. O que você valoriza? O que é importante para você? Talvez você diz, Tiago, eu não sou bom com pessoas. Muita gente não quer se relacionar com as pessoas, vem na igreja, quando já começou, na minha igreja é assim, está acabando o culto, já vai embora, porque tem medo de pessoas, medo de se machucar, porque pessoas machucam. Como o André diz, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, mas conflitos tratados com amor e perdão geram maturidade. Abraão aprende a lidar com os conflitos e ele valoriza pessoas e não bens materiais. Algumas coisas que eu aprendo aqui nessa história de Abraão é que, primeiro, desavenças são inevitáveis. Mesmo tendo decidido ir e cumprir o plano de Deus e fazer de acordo com a vontade de Deus, haverão conflitos de relacionamento, haverão conflitos de agenda, haverão conflitos de interesse. As desavenças são inevitáveis, arranca-rabos são inevitáveis e eles vão acontecer na igreja, no contexto da família, no casamento, no trabalho. Isso acontece o tempo todo. Esses relacionamentos são aquilo que eu sempre digo de lixas espirituais. Nós estamos sendo trabalhados através desses conflitos. Nós precisamos respeitar as diferenças. Abraão é diferente de Ló, Ló é diferente de Abraão, o André é diferente de mim, eu sou diferente do André, do Juan, nós somos todos muito diferentes, e essa é a beleza do reino de Deus, nós somos todos diferentes, e nós precisamos aprender a respeitar essas diferenças se nós queremos valorizar pessoas. Nós precisamos compreender que todos estamos em reforma, ninguém aqui é um super crente, não existem super crentes, não existem super pastores, nós estamos em reforma. É como quando você chega aqui na Ibavive e tem um lugar com aquele cone. Nós deveríamos chegar na igreja com cones em cima da gente, com plaquinha escrita em reforma, não se aproxime, cuidado. Nós estamos em reforma. Eu costumo dizer na Rede que a Rede é uma igreja de pessoas imperfeitas, a começar por mim. A começar por mim. E muitas das críticas dirigidas a mim são verdadeiras. Muitas das críticas, às vezes dirigidas ao André, são verdadeiras. Muitas das críticas dirigidas a qualquer líder dessa igreja, muitas vezes são verdadeiras, porque somos imperfeitos. Mas o que nos une aqui, o que nos traz aqui não é a perfeição, o que nos une aqui é a graça. É a graça, o amor de Jesus foi derramado sobre nós e nós fomos salvos completamente, mas estamos sendo transformados lentamente.
E eu preciso aprender a olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, nessa reforma, de que aquele que começou vai completar, e eu preciso admirar essa obra de arte que Deus está fazendo na sua vida. Não é fácil. Nós não estamos aqui porque somos dignos. Uma vez um jovem chegou para mim e disse: Tiago, minha ex-namorada disse que eu não sou digno de subir no púlpito e de estar aqui nesse lugar. E eu digo: tua ex-namorada é profeta, porque você não é digno de estar aqui mesmo, nem eu sou digno, nem de ninguém de nós aqui é digno de estar aqui. Nós não estamos aqui porque somos dignos, nós estamos aqui por causa da graça de Jesus. O que nos une aqui não é a perfeição, o que nos une aqui é a graça. O amor de Jesus Cristo foi derramado sobre nós, a graça de Jesus, a misericórdia de nós. Nós somos esse povo sobre o qual Deus derramou o seu amor. E se o sangue de Jesus fosse tirado de sobre nós, ai de mim, ai de você, ai do André, ai de qualquer um de nós. Estamos em reforma e você precisa aprender a olhar para as pessoas e entender que ali está alguém que está em reforma, alguém que possui uma história, alguém que passou por tragédias, alguém que sofreu inúmeras crises no casamento, de relacionamento, no trabalho. E eu preciso aprender a olhar para isso, e eu preciso aprender a enxergar e valorizar pessoas, porque Deus ama pessoas. Deus cria as pessoas para se relacionar com elas. Amor e respeito e perdão são o segredo de todo relacionamento. A primeira qualidade de um líder é que ele valoriza pessoas e não bens materiais. Eu lembro um jovem dessa igreja que uma vez veio contar uma história para mim que me impactou muito. E ele veio contar que ele ficou impactado pela vida do pai dele, uma família dessa igreja. E esse jovem chegou para mim e: Tiago, eu preciso te contar uma coisa. Meu pai, o pai dele tinha um alto cargo numa multinacional. Ele disse: Tiago, a minha casa, eu não sei, esse homem, ele tem uma casa simples, pequena, fora de condomínio, muito bonitinha, mas pequena, carros que não eram tudo isso, sendo que ganhava da empresa lá os carros que ele podia escolher. E ele chegou para mim, esse filho, e disse: Tiago, meu pai, a nossa vida é muito simples, a gente tem um computador para a família inteira, e algo aconteceu. Meu pai, sendo esse chefe, um alto cargo na multinacional, nós fomos na casa do funcionário do meu pai. Quando nós chegamos na casa do funcionário do meu pai, a casa desse homem era num condomínio, uma casa gigante, uma mansão. Cada filho tinha um laptop, cada filho tinha um carro, todos eles tinham carrões. E nós ficamos olhando para todo aquele luxo, aquelas televisões. Nós chegamos em casa e falamos para o nosso pai, botamos ele na parede e disse: espera aí, pai, o que está acontecendo aqui? Porque você ganha tanto dinheiro, você é chefe daquele cara, olha tudo que eles têm. E por que nós vivemos assim, tão mais simples? Espera aí, o que está acontecendo? Diz que nesse momento esse pai falou: olha, eu quero mostrar algo para vocês, vem aqui. E levou até um caderninho e abriu esse caderno. E começou a mostrar o seguinte: sabe por que nós vivemos assim? Porque se nós não vivêssemos assim, se vocês tivessem esses carros, esses laptops, se fosse tudo dessa forma, nós não poderíamos investir no fulano de tal que foi ser missionário na África. Nós não poderíamos investir nesse casal que foi para o seminário. E diz que ele começou a descrever uma lista gigante de pessoas as quais todo o orçamento deles era dividido entre eles e todas essas pessoas. Isso é um líder. Uma pessoa que valoriza pessoas e não bens materiais. Se no teu orçamento mensal não existem diversos nomes de pessoas que você sustenta, que você ajuda, obras com as quais você está envolvido, não se iluda, você não valoriza pessoas, você valoriza bens materiais. Se envolva na obra. Abraão, ele valoriza pessoas, ele valoriza muito mais do que isso. Segundo lugar, segunda qualidade de um líder, Abraão é generoso e não ganancioso. O texto continua dizendo, Gênesis 13, 10 a 11. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Ló olhou e viu aquele vale lindo, aquela coisa maravilhosa, verde, irrigada pra caramba, rios
entre a grama e o mato verde, era como o jardim do Senhor, era um lugar lindo, maravilhoso, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Ou seja, Abraão abre mão. Ló escolhe o melhor caminho. Ló olha e com o olhar da riqueza, com o olhar da ganância, ele escolhe essa terra. E ele desconsidera fatores como Sodoma e Gomorra, que ficavam desse lado da terra, um lugar avesso a Deus, uma cultura contrária a Deus, um lugar terrível. Mas Ló não quer saber disso, o olhar ganancioso dele faz ele querer abocanhar aquilo, e ele vai com toda a força e Abraão abre mão. Tem algo muito estranho aqui, porque Abraão, sendo rico, é muito generoso. Sabe por quê? Isso não combina. Generosidade não combina com ricos. Sabe por quê? Como diz o pastor Andy Stanley da North Point em Atlanta, ele escreveu um livro, Seja Rico, Como Ser Rico. Esse livro acabou de ser lançado em português. Ele diz o seguinte: a grande maioria daqueles que são ricos, em primeiro lugar, ainda não se consideram ricos. Pessoas ricas são como pessoas anoréxicas. Elas se olham no espelho e são extremamente magras, mas elas se veem gordas. Ricos são assim, eles se olham no espelho e eles se acham pobres, eles sempre se comparam com alguém mais rico. Mas eu ainda não tenho isso. Quando lê lá na Bíblia, diga aos ricos, a pessoa passa longe dizendo, mas eu não sou rico. Nós somos extremamente ricos. Para os padrões bíblicos, nós somos extremamente ricos. Todos nós aqui, sem exceção, ricos. Mas a segunda coisa interessante que esse livro mostra é que pesquisas apontam que quanto mais rica uma pessoa, menos generosa ela se torna. Pessoas ricas não são generosas. Por quê? Talvez você diz, não, mas eu sou. Mas espera aí, faz um cálculo seguinte. Digamos que a gente faça uma campanha aqui na igreja. E aí vem uma senhora que ganha de aposentadoria R$1.000. Essa senhora vem e ela deposita lá no caixa R$150, é sacrificial para ela, é 15% do que ela ganha. Mas aí vem o rico, e ele vai lá e ele deposita R$3.000, só que ele ganha R$30.000, isso não representa nem 10%. Quando nós vemos, por exemplo, Bill Gates, esses homens, Bill Gates acabou de doar $1 milhão. O que é $1 milhão para quem tem 10 bilhões de dólares? Não é nada, não é nem 1%, é muito menos do que isso. Então a questão é que ricos acabam dando essas grandes quantias, mas que não são sacrificiais, não é generosidade de fato. Muitas vezes pessoas pobres têm muito mais facilidade, pessoas simples têm mais facilidade de dar sacrificialmente. Eu fico imaginando o que aconteceria em nossas igrejas se os ricos decidissem ser generosos, assim como os mais simples. Gênesis 13 continua dizendo, assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló não quis saber, ele não pensou nas consequências, ele não refletiu nas suas decisões. Abraão consultava a Deus, Abraão construía um altar, Abraão ouvia a voz de Deus, mas Ló não, Ló faz do jeito dele, o que ele acha melhor, os investimentos dele. Quem manda nos meus investimentos sou eu, quem manda no meu orçamento sou eu invisto onde eu quero, eu faço o que eu quiser, o dinheiro é meu, a vida é minha. Pois bem, como diz 1 Timóteo 6, 9-10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, essa ganância é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E o texto continua dizendo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente. Ou seja, não ponha sua esperança nas riquezas, mas no Deus que provê ricamente.
Não ponha sua esperança nas riquezas, mas no Deus que provê ricamente para a nossa satisfação. Deus nos provê, é Ele quem nos sustenta. Não seja bobo de pensar que é você, é Ele. Nós não temos controle sobre a nossa vida, é a sua graça, a sua misericórdia. E Ele diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. 19. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, porque a felicidade não está nos bens materiais, a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está em ter e consumir, a felicidade está em ser generoso. Jesus Cristo disse: a maior alegria em dar do que em receber. Nós fomos chamados para servir, para nos doar, para compartilhar. Carl Lentz, pastor da Hillsong, Nova York, ele disse: nós damos porque se não podemos levar isso para a eternidade, precisamos semear isso enquanto ainda estamos na terra. Generosidade não é sobre dinheiro, generosidade é sobre o nosso coração. Sabe qual é o antídoto, o remédio para a ganância? Generosidade. As pessoas ainda não entenderam o que é o dízimo. Teve um jovem que chegou numa igreja recentemente, ele me procurou, está na nossa igreja agora, ele descobriu o que era o dízimo, ele chegou no pastor dele, ele falou: pastor, mas não é isso que vocês estão falando. E o pastor disse: realmente não é isso, mas se a gente contar a verdade, o pessoal não vai contribuir, não sei o quê. E ele chegou apavorado, as pessoas não entendem mais o que significa. Deixa eu mostrar rapidamente para você o porquê do dízimo. Eu gosto de falar sobre isso. Deuteronômio 26, 10 a 11 resume, dizendo que o porquê o dízimo foi criado, que hoje nem existe mais, é muito mais do que isso. A Bíblia nos ensina a ser generosos, mas quando o dízimo foi criado, em primeiro lugar, ele foi criado por uma questão de temor a Deus. Eu trago os frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. O que é isso? É reconhecimento de quem Deus é. É reconhecimento de que nossa esperança não está nas riquezas, mas no Deus que provê ricamente. É o reconhecimento de que não somos nós, não é a minha capacidade, não é a minha performance. Foi Ele quem me deu, foi Ele quem fez. Dízimo, generosidade, a oferta que eu entrego, é como se eu estivesse me rendendo diante de Deus e dizendo: tu és Deus, tu me sustenta, eu confio em ti, Deus, não sou eu. Dízimo, além disso, diz o texto, é uma questão de justiça social. Ele foi levantado porque os levitas não tinham terras. Na distribuição de terras lá de Josué, os levitas não receberam terras. Todas as tribos receberam, mas os levitas não. Por quê? Porque os levitas cuidavam das coisas do templo, e eles não tinham terras para gerar renda. Então a Bíblia diz: vocês trabalham, eles trabalham no templo, mas vocês vão dedicar parte das coisas de vocês para abençoar eles que estão cuidando das minhas coisas. E não só eles, mas os estrangeiros, aqueles estrangeiros que chegarem, vocês vão acolhê-los, vocês vão abençoá-los. Justiça social, igualdade. E vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e as suas famílias. Dízimo é uma questão de gratidão, oferta, a generosidade, é temor a Deus, é justiça social, é gratidão, é o reconhecimento de Ele é Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por estar cuidando de mim. Portanto, seja generoso e não ganancioso. Provérbios 11, 24 diz: a quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Sabe por que Abraão foi tão usado? Porque ele valoriza pessoas e não bens materiais, porque ele é generoso e não ganancioso. O tempo todo ele está ajudando pessoas, assim como ajudou Ló. Terceiro lugar, Abraão é misericordioso e não julgador. Abraão é misericordioso e não julgador. Gênesis 14, 14 continua contando essa história, porque Ló foi viver perto de Sodoma e Gomorra, e o que aconteceu? Uma coalizão de reis, liderada por um homem chamado Quedorlaomer, formou um exército único, gigantesco, e começou a atacar Canaã.
aquela região. E o primeiro lugar que ele foi atacar foi Sodoma e Gomorra e todos os moradores daquela região. Por cerca de 12 anos, as cidades cananeias serviam a ele como cidades vassalas. Elas pagavam altos impostos em troca de proteção. Se uma cidade parasse de pagar, precisariam proteção contra ele. Depois desses 12 anos, os reis decidiram se rebelar contra esse cara. Então o que aconteceu? Eu não sei quem assiste o Walking Dead aqui, mas o que acontece aqui é tipo isso. Esse é o Negan da Bíblia, o Kedorlaomer. E o Negan, ele cria um exército e ele vai em todos os lugares onde as pessoas vivem e ele torna essas pessoas vassalas. Trabalham para mim, pagam impostos para mim e eu vou proteger vocês. Mas se vocês não pagarem, eu vou matar todo mundo. Diz o texto, Gênesis 14:14, que Ló foi parar lá no meio, foi levado escravo. Por quê? Porque depois de 12 anos, os reis de 5 cidades decidiram que havia chegado a hora de acabar com isso. Chega de Negan, chega de Kedorlaomer. E aí eles se rebelaram, foram contra, falaram, não vamos mais te pagar nada. E aí Kedorlaomer usou isso como uma oportunidade de ensinar a todos os habitantes de Canaã uma lição dolorosa. Então ele tomou a decisão, eu vou matar todo mundo. Ele levou tudo mesmo, e levou Ló, e levou as coisas de Ló, levou a família de Ló. Gênesis 14:14 diz: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Ah não, Ló fez a escolha dele. Ló tomou a decisão dele. Ló podia ter feito outra coisa, mas Abraão abriu mão de tudo já, e Ló foi lá e se envolveu em problemas. Ah, se fosse eu, ia chegar para mim, eu ia falar assim, bem feito. Eu ia cantar, minha vitória tem sabor de mel. A gente gosta disso, né? A gente gosta de ver as pessoas se ferrando. Não parece que é gostoso, assim? Não é um alimento para a nossa alma julgadora, para a nossa alma pecaminosa e egoísta. Mas que homem é esse, Abraão, que abre mão de tudo que tem, e quando o seu sobrinho faz uma escolha errada, em vez de jogar na cara dele, não, agora assuma as consequências, agora se vira, foi você quem decidiu por isso, agora corre atrás do prejuízo. Abraão vai atrás do prejuízo, Abraão paga o prejuízo, Abraão arrisca a sua própria vida. Só que nós, na nossa perfeição, quando vemos alguém errando, nós começamos a julgar. Ah, mas bem feito, porque ele fez isso. Ah, mas ele tomou essa decisão. Ah, mas... E nós somos extremamente julgadores. Como diz Billy Graham, é trabalho do Espírito Santo convencer. O trabalho de Deus é julgar. E o meu trabalho é amar. O nosso trabalho é amar. Jesus Cristo disse, Mateus 7:1-2, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Tiago, capítulo 2, versículo 13, será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é a mensagem do Evangelho. A misericórdia triunfa sobre o juízo, e a misericórdia de Abraão triunfa sobre os erros de Ló. Ele ama Ló, ele vai atrás de Ló, ele arrisca a sua vida por Ló. Essa é a história do Evangelho. O Deus que tem razão, que diz para o homem, viva a sua vida. O homem decide viver de um jeito avesso a Deus, na sua ruptura com Deus, acaba dando tudo errado, se perde, se torna escravo do pecado. Deus vai atrás de nós, ele abre mão de tudo, ele paga o prejuízo. Esse é Abraão. Que homem, que líder. Nós precisamos de líderes que amam, que são misericordiosos, que dão a sua vida uns pelos outros, mesmo que outros tenham errado. Quarta característica de um líder como Abraão é que são trabalhadores e não procrastinadores. Diz o texto que quando Abraão ouviu tudo isso, ele tomou a decisão. Ele ouviu que o seu parente fora levado, mandou convocar os 318 homens que foram treinados. Ou seja,
Abraão, durante a sua vida, ele se preparou para a guerra. Abraão se preparou para o momento de dificuldade. Abraão, quando surgiram os problemas, ele estava preparado. Ele não procrastinou, ele não teve que pensar: e agora o que eu vou fazer? Eu vou alugar um exército, eu vou pedir para alguém um exército. Ele tinha um exército preparado que foi treinado. Quanto tempo demora para treinar um exército? Abraão preparou essa turma. Abraão é um cara trabalhador. Você vai ver Abraão sempre trabalhando, ele cuida, ele é responsável com aquilo que Deus deu para ele. São homens que nasceram em sua casa. Ao longo do tempo, essas pessoas que nasceram em sua casa, ele foi treinando, ele foi mobilizando, ele foi motivando, ele foi encorajando, e ele preparou eles para o grande dia, o dia de uma batalha, 318 homens. A Universal achou isso tão bacana que você vai lá no culto deles, tem a vigília dos 318 guerreiros. Está aí os 318 guerreiros de Abraão, mas esses são de verdade. Nós brasileiros somos famosos por deixar tudo para a última hora. Declaração de imposto de renda é feita e entregue na última hora. Estudar para a prova é na última hora. Entregar o TCC é na última hora. Tomar decisão e agir para solucionar os problemas é sempre na última hora, quando tudo fica muito mais difícil. Tudo isso tem a ver com o jeitinho brasileiro. É assim que a gente vai vivendo, empurrando a barriga, nesse nosso jeito Zeca Pagodinho de viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O negócio é deixar rolar, e aos trancos e barrancos, lá vou eu. No final tudo dá certo, a gente vai dar um jeito. Mas a Bíblia não ensina isso. O sábio de Eclesiastes disse: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Trabalho, trabalho, trabalho. O segredo das pessoas que foram usadas por Deus foi trabalho árduo. Não fique esperando o melhor emprego, não fique esperando a melhor oportunidade. Vá trabalhar, vá dar o seu melhor, vá estudar. Eu gosto de dar sempre o exemplo do Flávio, que é um cadeirante, um deficiente físico na minha igreja, alguém que eu amo muito, um dos meus discípulos. E o Flávio se formou em administração pela FGV, ele fez MBA, ele trabalhou 8 anos num banco grande em São Paulo. Quando veio para Indaiatuba, não conseguiu recolocação porque as empresas não aceitavam deficientes. Ficou um ano e meio sem emprego, até que ele disse: eu preciso tomar uma decisão. Ele veio conversar comigo e eu disse: meu amigo, não importa o que aparecer diante de você, vá trabalhar, não espera o vento mudar. E o Flávio foi trabalhar de caixa de mercado, e não tem nenhum problema nisso, uma profissão muito digna. E como caixa de mercado, todo dia indo com a cadeira de rodas lá no Walmart, ele ficava no caixa dele, o pessoal passava, e o Flávio é altamente capacitado, fala inglês, fala italiano. O que aconteceu no Walmart é que todas as pessoas que eram estrangeiros, que falavam inglês, outras línguas, não conseguiam se comunicar com os outros caixas e começavam a fazer fila de estrangeiros na caixa do Flávio. E ele começava a atender com alegria. Ele falou: Tiago, eu atendo cada pessoa como se fosse Jesus. E o Flávio é assim mesmo, ele atendia cada pessoa e sorria e brincava e falando inglês, até que um homem atrás de um desses percebeu aquilo e falou assim: qual é seu nome? Ele disse: meu nome é Flávio. Cara, você fala inglês, fala italiano, o que você está fazendo aqui? Ele contou a história do que tinha acontecido. E esse homem era diretor da John Deere. E ele disse: pois bem, você não vai mais trabalhar aqui, você vai trabalhar para mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Provérbios: observe um homem habilidoso em seu trabalho, será promovido ao serviço real. Oportunidades não acontecem, oportunidades são construídas com muito trabalho, com muita excelência. Abraão construiu as oportunidades, Abraão estava preparado no momento certo. Abraão é altruísta e não egoísta. Gênesis 14, 15 a 16 diz o texto: atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Ou seja, diz o texto que Abraão foi durante a noite. Era uma missão suicida.
Eles marcharam mais de 150 quilômetros marchando, eles estavam em número muito menor e lutaram em um terreno que era desconhecido para eles. Mas Abraão abriu mão de sua própria vida, colocou a sua vida e o seu exército em risco. Ele é altruísta, ele não pensa na sua, ele não faz a sua, ele busca os interesses dos outros. É o que Jesus Cristo disse: cada um não pense somente em si mesmo, mas pense nos outros. Abraão dividiu as tropas, mostrou estratégia, era um homem estudado, manjava do negócio. E o que aconteceu foi que eles deram um susto nos caras e os caras saíram correndo para todo lado. E eles saíram atrás dos caras, mataram boa parte deles. Abraão recuperou todas as coisas, eram carruagens, quilômetros de carruagens. Abraão recuperou tudo. Espera aí, quem é esse homem rico? Ele é um guerreiro, ele é um general, ele é um grande homem. Mas ele é um homem altruísta e não egoísta. Como disse John Stott, é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser através disso convertido ao próximo. Ele não olha para si mesmo, ele olha muito além de si mesmo. Vou pôr a minha vida em risco? Sim. Não é o que Deus nos chama para fazer quando Jesus nos mostra o samaritano. Nós vamos pôr a nossa vida em risco por eles, não foi o que Jesus fez por nós. Sexta qualidade de um líder: humilde e não orgulhoso. Por quê? Gênesis 14, 18 a 20 continua contando o que aconteceu depois. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque é uma figura peculiar na Bíblia, considerado um tipo Cristo. Esse homem Melquisedeque, ninguém sabe de onde ele vem, exatamente o que ele é. Salém era a região de Jerusalém. Esse homem vem como sacerdote, um representante de Deus. E ele encontra então Abraão como representante de Deus, e ele diz: Abraão, bendito seja você pelo Deus Altíssimo, Criador, bendito seja Ele que entregou o inimigo em suas mãos. Mas veja só, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Primeiro dízimo da história entregue, quem sabe foi dado por Abraão. Sabe o que isso significa? Sabe o que Abraão está dizendo através dessa entrega do dízimo? Ele está dizendo: não fui eu. O homem chega e diz: uau, Abraão, grandes coisas você fez, que grande Deus você tem. E Abraão diz: não fui eu. Eu reconheço que foi Deus. Esse foi o ato de um homem modesto que deu todo o crédito pela vitória a Deus. Outro homem teria dito: estou feliz que você reconheceu o meu triunfo. Onde que está minha medalha? Onde está minha recompensa? Onde está o meu troféu? Onde que vai ser a festa em minha honra? Não, Abraão se dobra, Abraão se entrega. Ele entrega o dízimo dizendo: eu reconheço que foi o Senhor quem deu. Agora olha que interessante. Ali está escrito que o sacerdote trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Sabe o que significa isso? Nada. Absolutamente nada. Era extremamente natural naquela época o pão e o vinho, não tem nada a ver com o que você imaginou. Tá bom? Muita gente gosta de falar, mas não é. Íntegro e não oportunista. Um homem íntegro e não oportunista. Na última cena desse episódio, diz que além de Melquisedeque, o rei de Sodoma também veio, e ele disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Abraão tinha direito, por costume, de ficar com tudo.
Ele não estava na posição, o rei não estava na posição de deixar que Abraão ficasse com alguma coisa. Mesmo antes de ouvir a oferta do rei de Sodoma, ele já havia decidido o que fazer com tudo aquilo. Abraão já tinha decidido: isso não é meu. Atrás dele seguia uma caravana gigante que se estendia por quilômetros, levando móveis, utensílios, roupas, joias, vasos, armas, metais preciosos que tinham sido roubados de 12 cidades. Era uma riqueza incrível. Imagina você estar diante da maior riqueza da sua vida, a maior oportunidade da sua vida. Você colocou a sua vida em risco, você saiu durante a noite, deixou a sua zona de conforto. Isso é de direito seu. Abraão podia ter aceitado tudo aquilo, mas sabe por que ele não fez? Porque ele não queria que ninguém duvidasse que a vitória tinha sido dada por Deus. Abraão não queria que ninguém duvidasse que ele tinha sido abençoado por Deus. Quem me abençoou não foi o rei de Sodoma, quem me deu não foram reis desse mundo, quem me deu foi o Rei dos Reis. É Ele quem eu sirvo, é Ele que me abençoa. Ele prioriza o seu relacionamento com Deus acima de qualquer outra coisa. Abraão não negociava suas convicções. Abraão é um homem íntegro, ele sabe quem é o seu Deus. Ao longo dessa caminhada ele vem aprendendo. Ele é um homem íntegro e não oportunista. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Você não precisa de ajuda de ninguém, da bênção de ninguém, você precisa da bênção de Deus. Não faça acordos, não negocie os seus princípios, não abra mão da verdade, porque é Deus quem nos sustenta. Não confie nas riquezas, confie no Deus que provê ricamente. Portanto, para refletir e praticar, em primeiro lugar, como líder, você é uma pessoa generosa? Você está acumulando ou compartilhando? Você veio ao mundo para consumir ou para contribuir? Líderes, homens que foram usados por Deus, eram pessoas generosas. Abraão era generoso, mesmo sendo rico. Veja só, Deus não tem problema com riqueza. Deus não tem problema com quem é rico. Abraão era rico, Jó era rico, Davi era rico. Muitos homens na Bíblia foram ricos. O problema não está no dinheiro, mas em como você ganha o dinheiro, como você gasta o dinheiro. O problema não está no dinheiro, mas no seu coração. Isso não é sobre dinheiro. Generosidade é sobre o seu coração. Você é uma pessoa misericordiosa. Você tem dado a sua vida pelas pessoas. Abraão lidou de maneira justa com pessoas injustas. Abraão amou pessoas que deveriam ser odiadas. Abraão arriscou a vida por pessoas que não mereciam. Você tem sido, dentro dessa igreja, você tem sido um julgador? Ou você tem sido um líder cheio de amor? Cheio de misericórdia? Eu falei para ele. Ele não ouviu, se deu mal, mas volta para a casa do Pai. O Pai continua te amando. É a história do filho pródigo que se vai. Isso é o Evangelho, é sobre isso. O Evangelho é sobre amor. Amanhã nós vamos falar sobre essa questão do amor na liderança. Terceiro e último lugar. Onde você deposita sua confiança? Na bênção de Deus ou nas suas conquistas? Não confie nas riquezas. Confie no Deus que provê ricamente. Amém? Feche os teus olhos. Ser usado por Deus, se tornar protagonista nessa grande história de Deus no mundo, não é só deixar para trás a sua posição. Ir adiante de desafios é você se tornar alguém generoso, é você se tornar alguém que está cheio de amor, de misericórdia. É sobre compartilhar, é sobre servir, é sobre se doar, é sobre dar.
Essas são as qualidades de um grande líder. Um líder que não olha para si mesmo. Um líder que enxerga muito além de si mesmo. Alguém que vê pessoas. Alguém que valoriza pessoas. Alguém que ama como Jesus ama. Alguém que dá a vida pelas pessoas como Jesus deu a sua vida por nós. Tome essa decisão. Torne isso prático em sua vida. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por esse tempo tão especial. Te agradecer pela vida desse homem chamado Abraão. Que homem! Mesmo tão fraco, mesmo tão simples, o Senhor nos ensina tanto através dele. E nós queremos ser como Abraão. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos olhar para aquilo que o Senhor nos deu e entender que isso não é nosso, que o Senhor nos deu para abençoar, para servir, para compartilhar. Aqui estamos nós hoje, Deus, aprendendo. Nós queremos ser úteis a Ti, ao Teu reino. Queremos fazer parte da Tua grande história. Nos use com o que temos, com o que somos. Nada disso é nosso. Nós entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Nos enche de amor, Pai. Nos enche de graça e de misericórdia. Como o Senhor se encheu de amor e misericórdia por nós. Assim nós oramos, gratos em Jesus. Amém. Amém.